E aí, nobres Ancapes, quem vos fala é o Odin Ancap, e eu deixo aqui meu feliz Iuli para vocês. E eu sei que algumas pessoas podem ter dúvidas, eu mesmo tenho dúvidas se o paganismo nórdico deve ser adaptado aqui para o hemisfério sul, colocando o Iuli para o meio do ano, que faz mais sentido o inverno, porque a gente está no verão e o Iuli era originalmente comemorado pelos antigos nórdicos no solstício de inverno. Independentemente disso, e eu estou aberto a sugestões em torno disso, eu não refleti tanto sobre essa questão ainda, mas eu tenho certeza que faz muito mais sentido o Iuli, muito mais sentido do que o Natal, porque o Natal realmente, com esse simbolismo de Jesus, é uma decadência total do Ocidente, é uma degeneração, porque Jesus representa tudo aquilo que não era o Iuli, porque os pagãos, eles eram camponeses, eles davam valor à atividade agrícola, aos ciclos, às estações, e justamente o solstício representa isso. Tudo bem que pode aqui a gente está numa posição diferente, né? Que o sol está mais quente, tá? Mas de todo modo é ainda algo sobre estação ainda, sobre as fases, e que são importantíssimas para a agricultura. E ter um nômade como Jesus, que vem de uma cultura nômade do judaísmo, é realmente algo que assim é totalmente indigno, realmente indigno, sabe? É algo indigno mesmo. Jesus era alguém indigno, de fato, para ter essa substituição, sabe? Tanta gente morta, a Igreja Católica matou tanta gente, tantos germânicos degolados, estilo Estado Islâmico, uma coisa terrível mesmo, e até mesmo papas mais recentes, o último, por exemplo, o Papa Francisco, ele elogiou Carlos Magno, falou que foi um grande homem que unificou a Europa, um genocida abjeto mesmo. Mas enfim, uma cultura nômade do judaísmo que substituiu tantas culturas muito mais nobres, que tinham uma base agrícola, que realmente davam valor de fato às estações e de fato valorizavam a família, diferentemente de Jesus, que falava para odiar os pais e que seguissem Jesus no lugar dos pais, né? Os povos odiassem seus pais para segui-lo, né? Um nômade com uma moral errante, o mesmo nômade que surtou diante da figueira, e aí depois tem a arvrinha de Natal de cristão. Natal, Jesus amaldiçoou uma figueira porque a figueira não deu frutos, nem era a época disso. Mas alguns cristãos dizem, não, mas isso aí tem um ensinamento muito, muito forte de Jesus. É porque a figueira estava bonita, Jesus queria comer uma fruta e tal, e foi para lá e não tinha, e ficou bolado e amaldiçoou a figueira para mostrar, olha só, é bonitinha, mas não está dando fruto. Como se tivesse um simbolismo assim, tem que dar frutos e tal. E é bonitinha, mas não dá frutos. Tem aquela questão também, né, que interpretam normalmente que é tipo a passagem lá de Jesus falando mal dos fariseus, que são brancos por fora, mas podres por dentro, como túmulos, né? É só uma das passagens de um espírito nômade que tem na Bíblia. Tudo bem que na época de Jesus já não havia o mesmo nomadismo de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, aquela vida errante, né? Um deserto, nossa. Mas ainda havia um simbolismo muito grande, havia assim um ethos, digamos assim, nômade com Jesus na época do Novo Testamento. A Bíblia ela tem uma mensagem nômade terrível do começo ao fim, começando com Gênesis, que já coloca já Deus amaldiçoando Adão e dizendo que Adão com a agricultura será, né, assim, um amaldiçoado, né?
A agricultura vem como uma maldição de Deus. É uma maldição e ao longo da Bíblia só realmente isso é reforçado. É só reforçado mesmo com Caim sendo o primeiro agricultor que foi desprezado por Jeová. Jeová preferiu justamente o nômade, pastor Abel, e ao longo da Bíblia vai haver um monte realmente de passagens assim. A própria maldição sobre Canaã, por exemplo, aquilo ali é uma mentira justamente para justificar a violência contra sociedades agrícolas com um sedentarismo muito mais estabelecido, muito mais evoluído, e há realmente essa maldade de fato, sabe, de mentir, de falar, eles são amaldiçoados, né? Esses povos de cultura agrícola são amaldiçoados para justificar justamente a violência, né? A parasitagem, né? Realmente uma coisa lamentável. E por mais que na época de Jesus já não fosse dessa época do nomadismo realmente, Jesus continua com isso. Há muitas passagens do Novo Testamento, não só da figueira, mas também Jesus falando dos passarinhos que eles comem e não plantam, aquela questão de que Jeová dá, que Jeová provê, sabe? É aquela coisa de uma vida errante do Deus dará, sabe? Jesus vai pro deserto, é aquela questão que Deus dá a bênção, sabe? E que você, sendo um errante, você vai ter mais contato com Deus, aquela questão da dependência, você dependa de Jeová, da fé, né? Que Ele vai dar, né? Nem seja para passar por cima das nações, como é dito em Salmos 2:8, que Jeová diz que Ele oferece as nações como herança e os confins da terra como propriedade. É só pedir para Ele, sabe? É um pacto dele, tá em Salmos isso, e um monte de outras passagens, né? Que legitimam justamente roubar o que é produzido pelos outros. Os países de maior IDH do mundo, os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia. Os 4 países têm a mesma bandeira, só muda a cor. A bandeira é uma cruz. Esses países evoluíram, saíram do absurdo que era a cultura nórdica, a cultura de roubar os outros, matar os outros, e entraram para o cristianismo, e o cristianismo fez esses países serem o que é. O engenheiro Léo, por exemplo, disse que cultura nórdica era justamente roubar, matar, e que aí veio o cristianismo para colocar a cruz nas bandeiras dos países nórdicos, né, como Suécia, Finlândia, né, onde os países tem do norte, né, que tem cruz, e que aí o cristianismo veio para civilizar essa gente que tinha uma cultura horrível e tal, né. É até uma piada isso, né, porque ele defende o legado da civilização judaico-cristã como se fosse o pilar, né, da civilização. Aquele papo também parecido com Olavo de Carvalho, que é uma coisa, uma balela gigantesca. Sendo que, na verdade, essa cultura de parasitismo vem do nomadismo lá dos tempos bíblicos. Os nórdicos, eles tinham uma cultura totalmente oposta. É uma cultura justamente de cultivo, de pensamento no futuro de longo prazo, de produção, de camponeses. E por isso que eu acho bem contraditório também haver Hopianos católicos, tantos Hopianos católicos. Porque quem leu Uma Breve História do Homem vê que o nomadismo realmente ele é mais propenso à violência. Porque no nomadismo você vê os outros como apenas outros parasitas, né? Que estão brigando por recursos. Quando você vai para o sedentarismo, já a perspectiva muda, porque os outros também produzem. Então pode haver um comércio, um intercâmbio mais pacífico, porque eles produzem também. Então o excedente do outro pode me favorecer. Todo mundo pode sair lucrando com isso. Mas eu vejo que há muitos hopianos católicos, né? Infelizmente eu sou um dissidente ainda muito assim, isolado nesse sentido, mas eu espero que as pessoas aos poucos revejam isso, porque realmente não faz sentido esse legado nômade do judaico-cristianismo, que na verdade não trouxe nada de bom para o Ocidente. Qualquer coisa eventualmente que pareça boa do cristianismo já havia no paganismo. O próprio Natal mesmo. Então, meus nobres, não faz sentido deixar um homem como Jesus, que dizia que o filho do homem não tinha onde colocar a cabeça, né, para dormir, e pregava com virtuosa essa vida de nômade,
ameaçando ainda os outros povos, que não aceitasse iria sofrer mais de Sodoma e Gomorra, livremos de vez do cristianismo e voltemos à tradição. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima.